Aleluia. Graça e paz, fazedoras de história. Graça e paz no teu coração, hein? Claudirene, seja bem-vinda. Boa noite para nós que estamos aqui. Boa tarde para você que está comigo no Brasil, minhas lindas. E que alegria estarmos aqui. Creio que o Senhor tem algo do céu para o nosso coração. Vejo que a Liana já está aqui. Vamos estar orando. E que você venha estar aí, ó, abrindo o seu coração, aquietando a sua alma e dando liberdade ao Espírito Santo para falar com você. Pai, Senhor, eu consagro a Ti, Senhor. Eu consagro a Ti. Eu consagro a Ti, Senhor, esta live. Usa a Tua filha Liana, Senhor, de forma tremenda. Eu sei, Deus, que é uma legitimidade sobre ela. Senhor, guarda cada uma das fazedoras de história que já entraram, aquelas que estarão entrando. Todo empecilho venha cair por terra. E que em tudo o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém, minhas lindas? Eu já estou convidando aqui Liana Linda Leoa, minha amiga querida, sempre aí disponível no ser essa voz profética. E eu creio, amadas, que Deus tem coisas lindas para nós. Então, prepare aí o seu coração, abra o seu coração em nome de Jesus. Permita viver a essência do Senhor. E eu sei que a Liana vai trazer chaves proféticas para nós dentro da história de José. Dentro da história de José. Amém, Liana? Vê se chegou o convite, minha amada. Fazendo favor. Você que está aí, se você quiser compartilhar, convidar outras fazedoras de história. Convide, amados, convide. Eu creio que o Senhor tem algo a agregar nos nossos corações. Em nome de Jesus. Deixa eu ver, vou convidar a Liana aqui mais uma vez. Enviar mais uma vez o convite. Vê se chegou, Liana. Chegou aí, minha linda. Tão linda sempre. Eliana Linda Leoa, graça e paz, minha amada. Boa tarde, querida. Que honra, que alegria. Gratidão, viu? A honra é minha, com certeza a honra é minha. Como é que Muito você está, grata. querida? Tudo Eu bem? estou bem, graças a Deus. Graças a Deus. Você também, né? Tá sempre linda, né, gente? Olha a Eliana Linda Leoa. Cheia da unção, da graça. E eu quero já dar esse start aqui, dizendo que eu creio que nessa noite, né? Eu falo noite à tarde aí no Brasil, início de noite. Para nós aqui já é 10 horas da noite. Eu creio que o Senhor vai bradar nos nossos corações. Eu sei que há Amém. uma legitimidade profética sobre ti, você sabe disso. E eu sempre declaro porque é algo que sempre vem ao meu espírito. Né? Quando eu penso em Liana Moro, Liana Linda Leoa, que é com muito carinho, tá, amadas, que eu chamo. Viu? Isso aqui é intimidade, mas é com muito carinho. Eu vejo que além do conhecimento, que eu sei que você tem, há uma unção, uma legitimidade. Então não tem como não fluir. E muito obrigada por se permitir. Amém? Seja muito bem-vinda a esse tema tão lindo que o Senhor tem te dado dentro desse descortinar da vida de José. Né? É algo muito lindo, é algo muito profético. Mas então, assim, não se distraia. Se eu fosse você, convidaria outras pessoas, mas também estaria sensível. Pega aí, ó, seu caderno, seu lápis e anote. E deixa o Espírito Santo falar o seu espírito através desta mulher de Deus, esta fazedora de história, essa desbravadora do reino, essa mulher do reino que tem feito a diferença. A casa é sua, Liana. Amém. Inicialmente, pastora Chile, vamos compartilhar aqui o aviãozinho, vamos convidar mais pessoas para que outras pessoas possam receber também das chaves poderosas que a gente vai estar aqui entregando, né? Um assunto tão importante. Semana passada a gente já teve
falando sobre isso na aula ao vivo e online da Universidade Coach Cristã, onde eu recebi muitos feedbacks e de pessoas que ficaram impactadas, foram muito, realmente foram tocadas. Então vamos compartilhar, eu vou fazer o mesmo aqui, vou pegar esse aviãozinho e vou compartilhar com os meus contatos. Vamos lá, vamos exercer a corrente do bem, vamos enviar para que outras pessoas possam também receber essa mensagem. Receber essa mensagem, uma mensagem reveladora, uma mensagem dos céus. Deus tem me revelado chaves poderosas dentro desse conteúdo, desse assunto que nós vamos estar entregando agora, a partir de agora. Amém, aleluia. Então, justamente agradecer mais uma vez ao convite, né, da pastora Shirley, sempre muito querida, né, sempre bom, né, inicialmente também agradecer as nossas colegas, amigas aqui presentes, as colegas do Coaching Cristã, já vi que a lindas da UCC que estão aí na Universidade Coaching Cristã, sejam bem-vindas todas vocês, fazedores de história, todas. Isso, tem mais pessoas que já chegaram, todas aquelas irão chegar. A Zezé, minha amiga, também está tão longe, está lá no outro estado, muito longe, está lá, se eu não me engano, em Recife, né, Zezé? Beijão, minha amiga, obrigada por estar aqui, uma amiga muito querida. A todos vocês que vão chegar posteriormente, recebe meu carinho, meu abraço e abra o seu coração para tudo que nós vamos entregar aqui nesta tarde. Tarde para mim, noite para a pastora Shirley, porque ela está lá na Holanda. São 5 horas agora de diferença, né, pastora? É verdade. São 10h06 agora da noite. Boas-vindas a todos vocês que estão comigo no Brasil. Eu tenho algumas fazedoras comigo aqui na Holanda, na Europa. Sejam todas bem-vindas. Sejam todas bem-vindas. Eu creio que vocês escolheram a boa parte. Então, sejam abençoadas em nome de Jesus. Então, a pastora Shirley me convidou para trazer o tema dessa live. Vou estar falando aqui de feridas emocionais que são refletidas através de comportamentos disfuncionais. E para falar sobre isso, nós vamos trazer um personagem que eu creio que todos vocês conhecem, um personagem bíblico. Nós vamos falar sobre a história de José do Egito. Um homem que passou por muitas tribulações desde a sua infância, perdeu a mãe muito jovem, viveu, né, dentro de uma família que depois a gente vai estar falando aqui muito disfuncional, mas que teve uma trajetória assim, de bastantes desafios, mas nunca negociou seus valores, seus princípios, e por isso ele teve um final vitorioso. Um homem que no final foi um homem muito honrado, muito próspero, mas era ferido emocionalmente. E é sobre isso que nós vamos estar falando agora. Então, veja bem, nós vamos falar daquelas feridas que nascem nas nossas casas. E por que, né, pastora Shirley, que é tão difícil para as pessoas identificar racionalmente as feridas emocionais que nascem na nossa casa, naquele contexto, na nossa família, naquele local onde nós somos gerados para ser amados, aceitos, aprovados, para nos sentir pertencente, acolhidos, né? Naquele local onde é gerado o nosso destino através da paternidade, onde naquele local acolhedor, o porto seguro, e que muitas vezes, por ser um lar disfuncional, por sermos filhos de pais feridos emocionalmente, que não identificaram suas feridas emocionais, portanto não buscaram cura, talvez por não identificar, ou bem provável, olhando para o passado, porque há algum tempo atrás ainda não se falava muito sobre isso, eles não tinham a menor consciência disso. Então, pais feridos ferem seus filhos. Então, eu vou dizer mais uma vez, porque eu sempre gosto de deixar bem claro que em momento algum a gente vai estar criticando nossos pais aqui, a nossa família. Mas nós vamos falar, para trazer a consciência o problema, porque talvez você que está aqui nos assistindo, talvez ainda não identificou também
algumas feridas que você carrega e que se manifestam através dos seus comportamentos, e porque não identifica, você não consegue modificar, você não corta, você não quebra, você não cura. Verdade. Então, racionalmente é muito difícil, né, pastora Shirley, a gente identificar, Sim. eu digo a gente, porque eu também passei por isso. Sim, também. Eu não tinha a menor consciência, né? E eu vejo assim, falando com as minhas amigas, falando com as minhas coaches, no primeiro momento, quando eu tento trazer a consciência, trago algumas questões, algumas perguntas sobre a questão da família, da infância, e racionalmente elas não conseguem identificar. Por quê? Porque emocionalmente é difícil de entender como que aquele pai, aquela mãe, aquela família, aquele local que seria de aconchego, de acolhimento, de amor, aquele local onde era para ser gerado, para ser acolhido, para ser amado, como é que vai ser aquele local que vai me ferir? Então, as pessoas racionalmente, elas tendem a negar isso no primeiro momento. Ah, mas eu era a preferida da mãe, eu era a queridinha do pai, eu era isso, eu era aquilo. Mas aí, inclusive, eu gosto muito de citar o exemplo. José também era o filho queridinho do papai. E mesmo assim, ele era o preferido. E até em função disso, eu creio que muitas das feridas se originaram por causa disso. Então, mesmo que você racionalmente tenha dificuldade de identificar, né? Emocionalmente você tem dificuldade, mas racionalmente não tem como negar. Os estudos estão ali comprovando que as maiores feridas emocionais foram originadas dentro da nossa casa, muitas vezes dentro do ventre da mãe, e nós precisamos identificar para passar por um processo de cura, porque quando somos feridos, nós ferimos, e quando nós somos curados, nós curamos. Então, nós começamos então com esse conceito que famílias disfuncionais geram filhos emocionalmente doentes, e com José não foi diferente. Então a gente vai trazer aqui a história bíblica, porque é uma história real, e eu creio que a maioria das pessoas conhecem a história de José, então a gente vai estar aqui trazendo para as pessoas entenderem que às vezes não se trata de prosperidade, não se trata de status, não se trata de como a pessoa está. Ela pode estar muito bem, mas ela ainda pode estar ferida. Então, sobre isso nós vamos falar. Então, vamos falar um pouquinho da genealogia de José, né? José era filho de Jacó, que era filho de Isaac e que era filho de Abraão, pai da fé. Então, Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó. Essa é a genealogia, né? E a história de Jacó, ela inicia lá em Gênesis, bem no início da Bíblia, né? Bem lá no princípio, em Gênesis, no capítulo 37. E a partir do versículo 1, nós vamos ler assim, na Nova Versão Internacional. Habitou Jacó na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama dos seus irmãos. Ora, Jacó gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido da sua velhice. E por isso mandou fazer uma túnica calar, de mangas longas. Essa túnica era uma vestimenta especial. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer um outro, o odiaram e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Bom, olha só, aqui em poucos versículos a gente já consegue identificar vários problemas aqui. Eu, por muito tempo, eu lia isso aqui, mas eu não tinha, claro, a gente não tendo conhecimento, nós não conseguimos identificar, né, algumas coisas. Por exemplo, aqui, veja bem, nós já identificamos de cara aqui, família disfuncional. Por que família disfuncional, Lia? Nós estamos falando de Jacó, né? Exatamente, Jacó, que também veio de uma família disfuncional, porque era filho de Isaac, e a gente vai estar lendo um pouquinho depois na Bíblia sobre isso. Então,
é uma família disfuncional porque Jacó tinha duas mulheres, mais as concubinas. E o plano original de Deus, desde o princípio, foi um homem casar com uma única esposa, uma única mulher. Então, houve assim, já uma falha, já desde o início. E vamos combinar que um homem já com duas mulheres, mais as concubinas ali, eu sempre costumo dizer, não é porque era tempos bíblicos que era tudo no amor e que não havia ciúme, não havia contenta, porque claro que tinha. Então imagine, eram duas irmãs, e a palavra de Deus nos diz que Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, eram duas irmãs, então já havia uma rejeição ali da parte de Lia, já havia então uma preferência de uma esposa para outra, então eu creio que uma rixa ali devia ter discussões. Então, veja bem, nós estamos falando de José, aqui ele ainda era um menino, talvez um garotinho, né? E que ele cresceu assim, vendo as discussões da mãe com seu pai, da mãe com sua tia, enfim, crescendo num ambiente disfuncional que não é normal. Não. O que é um ambiente disfuncional? Que foge da regra normal. O que é a regra normal? O casamento foi feito para ter um bom relacionamento, para ter respeito, para ter amor, para ter acolhimento, para ter aconchego, né? O lar, aquele porto seguro. E eu creio que ali já havia, então, já havia essa disfuncionalidade que acabava repercutindo nos filhos e ferindo os filhos. Bom, então eu falei sobre a poligamia, a má fama que José fala, que ele falava para os seus pais da má fama, com certeza ali era um reflexo do que eles viam e ouviam repetidas vezes dentro das suas casas, e eles refletiam fora, então, né, entre eles, brigas, contendas, não faziam as coisas com amor, com diligência, né, e a gente sabe que José, ele era, ainda desde menino, ele era diligente em tudo que ele fazia, né, e ele contava para o seu pai. Outro problema aqui que a gente identifica é a preferência de Jacó, fica clara, a palavra diz aqui. E é muito evidente, né? Algumas coisas a nível da questão disfuncional aqui, meu Deus. Então, ele amava mais a José do que aos demais. Esse preferencialismo de um filho em detrimento do outro causa maldições. E a gente já identifica isso, que não tem nem a ver com o próprio José, mas com seu pai, não era um problema de José. E olha que aqui diz, né, havia ódio dos irmãos. Quando os irmãos, eles identificaram que o pai amava mais a José, os irmãos começaram a odiá-lo a ponto de não ter mais diálogo. Então imagina a disfuncionalidade, imagina as contendas. Eu creio que ele se sentia ali muito humilhado, massacrado, enfim. E aí a gente vai vendo, né, que essas questões da família ali repercutiam não só em José, mas em toda a família. E olha só, José tinha apenas 17 anos e ele não, quando começou, né, aqui a gente começa a narrar a história, né, a partir dos 17 anos. Mas veja bem, existia um histórico lá atrás. Existia um histórico desde pequeno, porque a palavra de Deus diz Jacó, tem que cuidar para não trocar, às vezes troca Jacó e José. Jacó amava mais a José porque era filho da sua velhice. E a gente sabe como ele amava mais a Raquel, que era mãe de José, então ele tinha essa preferência. E eu creio que já desde muito pequeno ele já odiava José. Então veja bem, acho que desde quando já nasceu, né? Porque teve toda aquela questão, acredito que já ali, ele bebezinho já existia, porque alguns irmãos já eram bem mais velhos, né? Assim, exato. Então já começou a inveja. Exato. E depois, então veja bem, imagine uma criança, né? Digamos de 1 aninho, 2, 3, 4, eu não sei exatamente, eu não me lembro assim que idade ele tinha quando a mãe dele faleceu. Mas apesar desse contexto de disfunção, de saber que os irmãos odiavam ele também perdeu a mãe, ele se sentiu órfão. Sim. Muito cedo. E a morte, quando ela não é muito bem trabalhada na criança, essa criança não tem, ela não é bem... o intelecto dela, enfim, ela não está
madura o suficiente, ela vai entender como um abandono. A Sim. criança, a tendência dela, ela leva tudo pro ego. Então, tudo, ela acha que ela é culpada de tudo. E eu, Sim. assim, através dos estudos, eu fico aqui imaginando que José não foi diferente, que ele também achou que a mãe foi embora e me abandonou, porque ele não tinha maturidade o suficiente para entender. Então, eu imagino naquele Meu Deus. contexto, sem a mãe, Muitos enfim, talvez traumas, né? muitos traumas. Então, olha só. Então, quando ele tinha 17 anos, e já tinha toda essa questão que o pai tinha feito uma túnica para ele e tal, e despertou mais ainda o ódio. Hum. O problema não, guarda essa chave, não estava em José, mas no seu pai. Por quê? Uau. Porque Jacó veio de um lar disfuncional e Sim. não identificou, e porque ele não identificou, ele não quebrou esse padrão disfuncional e ele repetiu na família de José e com seus Uau. Então, olha só, vamos recapitular a história de Jacó. Jacó era filho de Isaac. Isaac era casado com Rebeca e teve os gêmeos Esaú e Jacó. Isaac amava mais a Esaú e a mãe amava mais a Jacó. Jacó. O pai tinha preferência por um, a mãe tinha preferência. Enfim, ali quando vocês vão ler, vocês vão ver que Jacó passou a perna no irmão, por isso ele foi chamado de trapaceiro. Enfim, olha as consequências. E quando a gente vai estudar um pouco essa questão da mentira, é uma iniquidade familiar, é uma maldição hereditária que vai se perpetuando de geração em geração. A mentira começou ainda lá atrás, ainda lá em Abraão, o pai da fé. Quando Deus dá aquela ordem para ele sair da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar que era a terra de Canaã. Depois veio a fome na terra e ele sai, desvia da sua rota e vai para um outro local, lá para o Egito, que não era a ordem de Deus. Chegando lá, ele ficou com medo que os homens iam matar ele, por causa que diz que a esposa dele, Sara, era uma mulher formosa, bonita. Ele faz a Sara mentira. Então, veja, a mentira entra nessa linhagem, depois se perpetua, se repete na história de Isaac, se repete na história de José. Então, assim como a mentira, depois outras maldições hereditárias. E essa disfunção familiar não deixa de ser uma iniquidade. Quando a gente identifica, a gente decide quebrar. Né? A professora Shirley sabe que nós, no coach cristão, temos ferramentas poderosas de impacto para identificar e quebrar essas maldições hereditárias. Então, olha só, isso tudo, assim, Deus fala muito forte comigo, porque não é só agora que isso acontece, sempre aconteceu, e eu creio que foi já permissão de Deus acontecer lá atrás, para que ficasse registrado na Bíblia. E claro, ela não está tão explicado assim, mas quando a gente estuda as entrelinhas e Deus vai dando a revelação do céu, vem a revelação. Então, quando a gente não identifica os comportamentos disfuncionais, nós vamos repetir com os nossos filhos. E foi isso que Jacó fez, ele não identificou essa disfuncionalidade, esse preferencialismo que ele tinha, que o pai dele tinha, a mãe dele tinha com ele, o pai tinha com outro irmão, e que gerou tanta tristeza, eles acabaram se separando, né? Ele ficou fugitivo por tantos anos. Olha as consequências disso. Meu Deus. Como a gente vê isso, é algo muito frequente quando a gente é visível hoje, agora com o conhecimento que nós temos, com essa revelação, quando a gente vê as amigas, as famílias, assim, a gente vê dentro das casas isso acontecendo, e como isso atrai maldição, são iniquidades que precisam ser quebradas. Então, olha só, quando nós buscamos onde está a causa das feridas, não estamos buscando culpados, mas a raiz do problema. Então, a gente sabe, né, pastora Shirley, a importância de nós voltarmos para nossas origens, embora o coach não é terapia, não trabalha com o passado, o nosso foco é o futuro, é o presente com os olhos voltados para o futuro, mas nós precisamos sim voltar um pouquinho, uns 10% para o passado,
para voltar lá para as origens. Tem pessoas que não sabem do passado do seu pai, da sua mãe, não sabem as dores que viveu, não sabem como é que foi. Ai, será que a minha gravidez... Quando eu pergunto, como é que foi tua gravidez? Tua mãe, teu pai, você foi veio de uma gestação planejada? Ai, eu não sei. Bom, então, eu te incentivo, assim, ter uma conversa descontraída com a tua mãe, e vai perguntando, e vai sondando, e vai questionando, vai procurar buscar como é que era a vida do teu avô, os costumes, os comportamentos, porque tudo tem, principalmente o que é disfuncional, ele se perpetua, ele vem como uma maldição. E nós precisamos identificar para modificar. Então, olha só, em Gênesis, em Gênesis 37, a partir do versículo 19, nós vamos agora fazer uma leiturinha aqui da Bíblia para vocês identificar, eu vou fazer uma leitura e depois vou estar explicando aqui as feridas emocionais que a gente já identifica aqui na história. Já deu para identificar, mas para ter mais clareza na vida de José. Então, lá no capítulo 37, versículo 19. Lá vem aquele sonhador, isso os irmãos dizendo, né? Diziam uns aos outros. E agora vamos matá-lo, jogá-lo num desses poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben viu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhes tirem a vida. E acrescentou, não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica. Uau. Agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, quer dizer, eles jogaram irmão no poço e ainda se assentaram para comer, né? Viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e esconderemos o seu sangue? Vamos vendê-los aos ismaelitas. Era um povo que eles compravam, os escravos, para depois vender. E o jovem, quando Rúben voltou, desculpa aqui, me perdi. Fui ler ali e me perdi aqui. Então, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é o nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Sim. Quando Rúben, um dos seus irmãos, voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse, o jovem não está lá, para onde irei agora? Então, eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram de volta ao seu pai com este recado. Achamos isto, veja se é a túnica do teu filho. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias pelo seu filho. Todos seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, não, chorando descerei a sepultura para junto do meu filho, e continuou a chorar por ele. Olha que história real, é uma história, mas ela foi real. Sim. E assim, imagina a dor. Vamos falar um pouquinho daqui de Jacó. Imagina a dor do pai. Já tinha perdido a mãe que ele tanto amava, agora perde o filho que ele tanto amava. Mas aqui eu fiz essa leitura para identificar algumas questões, né, que a gente já identifica ali, as feridas emocionais. Sim. Quando José já vinha de um contexto de ser rejeitado, criticado, ele não se sentia amado, ele se sentia odiado mesmo, porque a própria palavra diz que ele se sentia odiado. Então veja, agora nesse novo cenário, eles tiram a roupa dele, jogam ele num poço e depois vendem ele por 20 moedas de prata, um valor insignificante. Vendeu como escravo. E aqui eu não li, mas a Bíblia diz que por muitos e muitos, eu creio que até acho que 1 quilômetro mais, eles ouviam os gritos dele. Né? E ele está ali comendo e bebendo, acho que ainda se livramos, né? Se livramos dele.
Porque Enfim, foi um alívio, né? Olha o nível, né? De como estava o coração desses irmãos, né? como estava o coração. Então, aqui nós identificamos uma ferida gravíssima de rejeição. Eu creio assim, ele já era rejeitado desde lá da sua infância, ele já, né, com seus irmãos, aqui ela potencializou ainda mais. Eu creio que Sim, aqui sim, essa ferida ela foi ainda mais profunda, ele se sentiu rejeitado, ele se sentiu traído pelos irmãos, né? verdade. Completamente traído, porque ele estava indo lá para buscar notícias deles, para levar o seu pai. Então ele se sente traído porque ele não tinha motivo, ele não tinha culpa, né? Ele se sentiu Verdade. injustiçado. Meu Injustiçado é Deus. sempre quando alguém te coloca a culpa de algo que você não cometeu, e isso também você já vai trazendo para a sua vida, lá para o seu passado, já vai voltando um pouco para o seu passado. Quais dessas feridas você já se identifica na tua história de vida? Você talvez também Meu se sentiu Deus. rejeitada, talvez você veio de um contexto como assim como eu, que nós éramos em 4 irmãs, e que eu acreditava, porque não é a realidade, mas é o significado que aquela criancinha dá para aquilo que acontece. Eu era uma terceira filha e eu acreditava que o meu pai tinha preferência por uma irmã, que a minha mãe tinha pela filha mais velha e que eu não era amada. Essa era A história a que você contava para você, né? eu Historinha, contava né? para mim mesma que eu cresci me sentindo rejeitada enfim, por ali eu tive vários comportamentos que eu fui identificar há poucos anos atrás. Então, qual é a história que você veio contando ou você identificou em sua vida? De rejeição, talvez você não se sentia amada, não se sentia aceita, não se sentia aprovada, talvez você não tinha vez para falar lá na sua casa, ninguém te escutava, teu pai e tua mãe trabalhavam fora, e você não tinha tempo de compartilhar do teu dia a dia. O pai e a mãe chegavam em casa cansados, você queria atenção e eles não podiam dar e você se sentia desvalorizado. Talvez você se sentiu traído, assim como José. A traição vem de promessas feitas e não cumpridas. Quantas vezes Verdade, os pais prometem, minha filha, se tu tirar uma nota boa, eu vou te dar uma boneca. Meu filho, se tu for bonzinho, verdade. se tu fizer isso, eu vou te dar tal coisa, vou te levar a passear e assim por diante. Então, promessas feitas e não cumpridas, além de frustrar a expectativa daquela criança, porque aqui a gente está falando de criança, de infância, da nossa criança passada, da nossa criança interior. Então, as expectativas frustradas, a traição, além de não cumprir com as expectativas, ela frustra as expectativas e ela também está te ensinando a não confiar nas pessoas, porque a leitura que aquela criança, a interpretação que aquela criança vai dar é que as pessoas que exercem autoridade sobre tua vida e mentem para você, então, Uau. estão te ensinando a mentir e por causa disso você não vai confiar. Então, você não vai mais confiar para não sofrer. Olha só que loucura isso. Então, Isso é também muito José se importante, sentiu. porque às vezes a gente passa meio desapercebido. Às vezes muitas pessoas têm esse comportamento, mas não conseguem identificá-los. Então, amados, abra o teu coração e vai identificando, porque a Liana já tem liberado palavras-chave aqui proféticas. E aí eu falei aqui dessa ferida da traição, que são feridas, promessas feitas e não cumpridas. Então, aquela criancinha, a interpretação que ela vai dar é que as pessoas não são confiáveis, e aí ela vai crescendo e ela vai levar esse sentimento na vida adulta e ela não vai conseguir confiar nas pessoas. E quando ela entra num relacionamento lá na vida adulta, o que que ela vai? Qual é a referência que ela tem, por exemplo, de pai, de mãe, né? De tudo que ela ouviu lá. Ela vai ser uma pessoa que vai ter dificuldade nos relacionamentos, principalmente Verdade. com o seu namorado, com o seu esposo. Então, os comportamentos disfuncionais da vida adulta são reflexos daquilo que foi vivido lá na infância e que não foi resolvido. Uau, é verdade. Então, a José se sentiu aqui injustiçado. Então, injustiçado por algo que ele não fez. Ele foi vendido como escravo por algo que ele não tinha culpa. E quantas vezes, enquanto criança, você pagou um preço caro, talvez você apanhou, talvez você ouviu palavras muito fortes, você foi acusado injustamente por algo que você não fez. Talvez você levou um coleguinha lá na sua casa, o coleguinha riscou a parede, e aí o coleguinha foi embora, e a sua mãe É bem assim. é, e aí você se sente
injustiçado. E esse sentimento, ele vai sendo potencializado dentro de você. Verdade, E você vai verdade. crescendo e você vai se sentindo injustiçado. E aí, lá na vida adulta, você vai desenvolver um senso muito crítico com todas as coisas. E outra ferida também que José teve, assim, profundamente, a ferida da humilhação. A ferida da humilhação, ele foi exposto ali na frente, né, de todos os irmãos, e inclusive dos escravos ali, que eles... Imagina qual é o significado que ele deu quando os irmãos venderam ele. Se fosse por uma fortuna, mas por 20 moedas de prata. Imagina Olha a o significado desvalorização, ele olha. ele disse, meu Deus, o meu Meu valor é Deus. 20 moedas de prata. Então, quantas vezes, talvez lá na sua infância, você também se sentiu humilhado, talvez Meu você Deus. foi repreendido lá pelo seu pai, pela sua mãe na frente de outras Valorizado, né? pessoas, se sentiu desvalorizado, se sentiu realmente humilhado. E é esse sentimento lá na vida adulta vai Meu repercutir, Deus. você vai ter dificuldade de se relacionar com as pessoas, você vai ter dificuldade de ter sonhos, você vai desenvolver uma baixa autoestima, vai se sentir incapaz, vai se sentir... com a baixa autoestima, o próprio nome diz, né? É baixa estima de si própria. A pessoa não se vê como valorosa. Não. Por quê? Porque lá na infância ela aprendeu que ela não tinha valor, foi o significado que ela atribuiu para aquilo que lhe aconteceu. E ele também, José, se sentiu, então, abandonado pelas, aqui eu digo, não só pelos irmãos, como também pelo próprio pai. Porque a palavra de Deus nos diz que ele falava com os pais da má fama dos irmãos, mas em momento algum a gente lê que Jacó chamou os irmãos para ter uma conversa, tipo assim, agora vou dar aqui uma correção, né? Pelo menos a palavra de Deus não diz aqui. E outra, quando José, quer dizer, o pai tinha plena consciência de que os irmãos odiavam José. E como é que esse pai manda esse jovem tão longe para ir ter notícias dos irmãos, conhecendo os filhos que tinha? Já Então, sabendo da situação ali, por perto. Exato. Então, essas coisas Deus vai revelando nas entrelinhas ali quando a gente estuda, né? Quando a gente vai lendo, Deus vai dando a revelação. Tem coisas que Deus vai revelar para nós mesmos, e eu creio que Deus trouxe essa revelação profética para você, por isso que você tem patente para falar sobre José. Exato. Então, essa ferida do abandono, ela é muito séria. Crianças se sentem abandonadas. E talvez aqui tenha mulheres ou homens, que eu vi que tem homens também, que tenham se sentido abandonados lá na infância. São filhos vivos, filhos órfãos de pais vivos. Aqueles pais que também são feridos e estão ali muitas vezes no ativismo, no fazer, justamente para não parar, para não se escutar, e isso a gente vê muito nos dias de hoje também, pessoas ligadas no fazer, no ativismo desenfreado, e acaba deixando aquela criança que quer um minuto de atenção, que quer um contato olho no olho, que quer contar como foi seu dia, que quer contar, olha, eu consegui montar um brinquedo, um quebra-cabeça, e o pai não tá bem. Tá. Depois, né, ou a mãe ali no celular, hoje com as redes sociais, né? Então, são pais presentes fisicamente, mas emocionalmente desconectados. Então, gera uma ferida do abandono. Emocionalmente, né, Liana? Exato, e isso a gente vê muito. E essa ausência, esse vazio, essa necessidade emocional, ela não é suprida. E aonde essa criança que vai crescer, vai se tornar um adolescente, vai buscar preencher, porque toda necessidade emocional, ela necessita ser suprida, e ele vai buscar preencher este vazio em algum local. Muitas vezes vai ser ele vai buscar essa aprovação que ele não tinha, ou preencher essa necessidade lá fora, com drogas, com sexo, com a turma lá da pesada, porque lá ele vai se sentir o cara. Vai procurar a sua tribo, né? Exatamente, para se sentir aprovado. E lá ele vai se sentir aceito. Lá ele vai ser. E lá ele vai ser, né? Porque... Então,
Então, quando a gente tem esse entendimento, a gente assim olha para tudo que está acontecendo à nossa volta, para todos esses problemas, para todas essas coisas ruins que estão acontecendo lá fora, eu já consigo olhar com empatia, né? Tudo que acontece, Sim, porque sim, olhando para uma pessoa, para um traficante, para um assassino, enfim, para tudo que está acontecendo, com certeza, eles vieram de um lar disfuncional, onde eles não se sim, sentiam sim, amados, sim, não se sentiu pertencente, não se sentiam verdade. aceitos, e Sim, carregaram, então, sentimentos autodestrutivos, e por isso estão ali, sim, muitas vezes, para chamar atenção. Então, tem pessoas ali sim. fora gritando, essas pessoas totalmente tatuadas, é um grito desesperado para É mostrar ele, verdade, olha para é mim, verdade. Eu olha tô para aqui, mim, viu? É, estou chega aqui. uma hora que não tem como, né? Tem que extravasar. Exato, exato. Então, eu trouxe essas questões aqui de José, mas assim, com esse olhar, já te questionando para você olhar para a sua vida, olhar para a sua história, para você talvez identificar. O que que você identifica na tua trajetória, na tua família, né? Na, as feridas que foram abertas em você. Bom, continuando aqui então, José, ao chegar no Egito, lá então, os midianitas venderam ele para Potifar, que o Potifar era o oficial de Faraó, o capitão da guarda. E lá, Sim. isso nós lemos lá em Gênesis 37, no versículo 36. E lá ele permaneceu por um longo tempo. A palavra não diz assim quantos anos ele permaneceu, mas ele ficou um bom tempo lá trabalhando como escravo. Serviço pesado. Mas, assim, tudo, Potifar olhava, assim, para ele, e mesmo como escravo, tudo que ele fazia, ele fazia bem, fazia com excelência, e tudo que ele fazia prosperava, isso chamou muito a atenção. E ele falou para Faraó, olha, tem um escravo lá, ele é Sim. assim, assim, e tudo que ele faz, ele prospera, enfim, que Faraó o nomeou como o administrador da sua casa e dos seus bens. E lá, novamente, tudo que ele fazia, ele prosperava. Verdade. Porém, depois teve um incidente, né? Que ele foi acabar parando na prisão por causa de uma injustiça que, mais uma vez, né? Mais uma vez, né? Ele foi injustiçado ali pela esposa de Potifar, esse oficial, né, de Faraó ali. Parece que veio assim, né? Mais uma vez a ferida sendo aberta da injustiça. Da injustiça, da traição ali, porque ele se sentiu traído, porque ela mentiu, ele foi parar na prisão. E lá na prisão a gente não sabe quanto tempo ele ficou, mas a palavra de Deus diz que depois que ele revelou o sonho do copeiro e do padeiro, ele ficou mais de 2 anos. Então, quer dizer, ele ficou Meu muito tempo Deus, lá. meu Mas lá Deus. também, né? Ele conseguiu conquistar o guarda lá, ele era muito gracioso, ele era. Tudo que ele fazia, a palavra de Deus diz que tudo que ele fazia prosperava, e ele foi então nomeado chefe lá da prisão, É, até que um dia o, o padeiro que foi. Era o padeiro e o copeiro, né? Deixa eu sim, ver um deles, deixa eu se ver. lembraram dele, né? Um O deles, eu não copeiro, lembro agora se foi o copeiro que o morreu. copeiro não se lembrou, mas aí o outro sim se lembrou, né? E falou: ó, tem alguém lá que Exato. falou que tinha para acontecer. Quando o faraó teve o sonho, né, das 7 Sim, vacas magras, as 7 vacas gordas, espigas, sim, enfim. Aí ele lembrou, quando eu estava na prisão, tinha um rapaz lá muito formoso que revelou exatamente o sonho. E aí, então, o foi, faraó chama ele e ele revela, ele dá toda aquela revelação dos 7 anos de vacas gordas, de prosperidade, foi. e da sequência de 7 anos de muita fome. E aí que, então, ele é nomeado governador do Egito, por causa da interpretação do sonho. Verdade. Veja bem, do instante em que ele sai, que ele é vendido pelos seus irmãos, até chegar já a, a, a governador, já tinha se passado 13 anos. Tá? Pois é. 13 anos. E ele nunca tinha
ele, em momento algum, ele voltou para suas origens, ele voltou para a casa do seu pai, visitar seu pai, ou saber do seu pai se o seu pai estava vivo ou não, ou seus irmãos. Isso prova que ele já estava numa... ali ela falou exatamente, o padeiro é que morreu. Então foi o copeiro que revelou o copeiro que lembrou dele. Com certeza até já deve ter pensado assim, nossa, eu ajudei lá o seu copeiro, até o seu copeiro esqueceu de mim. Exato, mais uma vez mais uma vez o esquecimento, o abandono chegou para ele. Exato, parece que era assim para potencializar mesmo. Eu acredito que aonde o Senhor cura uma dor, abre um propósito, é muito lindo. Mas a palavra de Deus nos diz que sempre o Senhor estava com ele. Isso é uma chave poderosa. Significa dizer que ele tinha uma comunhão íntima, né, com Deus. Se ele chorava aos pés de Deus, porque em momento algum a gente lê que ele se vitimizava, enfim. Não, você não vê, né? Então, veja bem, quando José foi vendido pelos seus irmãos, ele tinha 17 anos, e agora, já como governador, se passaram 13 anos. E mesmo assim, aqui ele já está numa posição, assim, digamos, confortável, governador. Privilegiada, né? Abaixo de Faraó, José que mandava. A Bíblia fala muito claro. Exatamente. Mas mesmo assim, ele continuava ferido. Pega essa chave. Como é que eu sei? Porque se ele não estivesse ferido, ele não ia ficar 13 anos sem visitar seu pai. Talvez antes ele não tinha condições. Mas agora ele podia ter pego a melhor carro da época lá, suas carruagens, e ter ido visitar o seu pai, saber. Podia ter pedido alguém para ir lá saber, porque ele era né, ele que mandava, né? Na verdade, ele governava, então ele podia ter pedido alguém, vai lá saber do meu pai, eu preciso ter notícia do meu pai. Mostra uma ferida emocional no coração do nosso querido irmão José. Exato. Então, eu acredito aqui que José, ele não soube lidar com as dores, ele escondeu lá no porão, no lado mais... que ele camuflou, né, Eliana? Ele preferiu esquecer, vamos dizer assim, tentou esquecer, que aí depois você vai até trazer que não, né? Uma hora veio à tona. Ele enterrou vivo os sentimentos que estavam dentro dele. Enterrou vivo os sentimentos que estavam dentro dele. Pega essa, que muitas das vezes tem pessoas aqui que estão enterrando vivo um sentimento que ainda está vivo. Exato, só que os sentimentos não vão. Pelo contrário, eles vão potencializando, porque toda vez que nós voltarmos a nossa mente lá para o nosso passado, que a gente traz aquela memória, vai vir junto o sentimento. E toda vez que a gente lembre que o sentimento vem, ele é potencializado, até não passar pelo processo de cura. Então, vamos dar sequência aqui. Por mais que nós possamos querer esconder as nossas feridas, chega uma hora em que os sinais começam a aparecer, e às vezes até de forma inconsciente. Olha o que diz em Gênesis capítulo 41, no versículo 51 e 52. Aqui, José já era governador, já era casado, ele já tinha constituído uma família. E olha o que exatamente a Tarciana diz que... agora fugiu aqui, exatamente. Eu não consigo ler ali os comentários, senão eu vou me perder aqui. Bom, então ela falou que eu acho que ele preferiu não lembrar dessa ferida. Exato. Escondeu, né? Camuflou. Justamente, ele colocou lá no porão, né? Por muitas pessoas, a grande maioria das pessoas fazem isso, pelo conhecimento que eu tenho, elas preferem não tocar no assunto de medo de voltar a ser ferido novamente. Então, Gênesis 41, 51 e 52 diz: e chamou José, quando ele teve o primeiro filho, de Manassés. Porque naquela época o nome tinha um significado para aquela circunstância que estava vivendo no momento. Sim. Então, olha o que ele disse que ele colocou o nome de Manassés. Manassés significa esquecimento. Então, olha o que ele disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Que trabalho foi esse?
E toda a casa do meu pai, quer dizer, ele me fez esquecer, só que não, né? Só que não. Sim. Então, na verdade, o Manassés se tornou um chavão para José, que confundiu esquecimento com cura. Pois tudo que Verdade. está esquecido, tudo que pode estar lá no esquecimento, mas não foi curado, não é curado e num momento oportuno vai Meu Deus. comparecer. O segundo filho, na verdade, aqui Manassés também refletia muito mais o mecanismo de defesa para não mexer no passado sofrido e doloroso. E olha o segundo filho, que ele deu o nome de Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Quer dizer, Deus me fez prosperar. Ele era um homem próspero, governador, um homem honrado, bem-sucedido. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Meu Deus. Que aflição? Tu vê como ele está se denunciando? Que aflição é essa? Que é isso? Aflição de alma. Né? Aflição de alma. Ele podia até, por não tocar no assunto, talvez nem se lembrava, não queria nem lembrar. Mas a alma denunciava, a angústia da alma. E muitas pessoas, por não falar, por não querer trazer a consciência, não querer tocar, mexer no seu passado para curar, elas vivem nessa angústia de alma, né? As doenças psicossomáticas que estão crescendo assustadoramente. O que não é falado vira sintoma, né, Liana? Toda linguagem não falada comparece no corpo através dos sintomas, que são as doenças psicossomáticas, a fibromialgia, várias doenças crônicas, doenças de ossos, né? Pela falta de perdão, que a gente sabe, né? Davi mesmo dizia, enquanto eu não falava, meus ossos apodreciam, se não me engano. É verdade. Enquanto eu me calei, meus ossos doíam dentro de mim. Algumas pessoas já falam assim. O próprio salmista, ele entrega uma chave poderosa. Então, enquanto nós não falamos, as nossas doenças comparecem no nosso corpo através das doenças, principalmente as psicossomáticas, através de tristeza profunda, de depressão, síndrome do pânico, que está tão em alta ultimamente, pelas palavras não faladas, as pessoas muitas vezes por vergonha de expor, de procurar ajuda, né? Então, quantas lições nós tiramos aqui, né, dessa história de José? E nós constatamos que tem coisas que não curam as feridas emocionais. O que, por exemplo, anota ali essa chave poderosa. O tempo não cura ferida, o status social não cura ferida, o status profissional, o sucesso financeiro não cura ferida, o constituir uma família também não cura ferida, e muito menos o esquecimento e nem a espiritualidade. Eu já vou explicar por quê. Por que o tempo não cura? Porque o tempo às vezes nos dá uma falsa ideia de, eu não mexi, tá lá, muitas vezes, né, tá bem guardadinho lá no porão, né, da minha existência, da minha alma, talvez lá no inconsciente, no subconsciente, e acho que tá tudo bem. Só que vai, em um determinado momento, algum gatilho é disparado e o comportamento disfuncional vai falar por si. Aí acontece aquilo que as pessoas dizem, meu Deus, tu viu a fulana, ela estava lá, ela explodiu do nada, mas ela que era tão querida, tão meiga. Por quê? Porque ela é como uma panela de pressão que está ali no momento oportuno que não vai explodir. Então, quando José, a gente percebe em José, quando ele se deparou com seus irmãos na sua frente, ele teve uma forte reação. Aqui denuncia as feridas que ele continuava, carregava, mesmo já numa posição privilegiada. Outra que eu falei foi a distância, né? A distância. José estava no Egito e sua família em Canaã. Apesar da distância, as pendências entre eles e sua família de origem continuavam. Eu creio que dos dois lados. Eu creio que, com toda a convicção, que o pai continuava ferido, os irmãos também, não existia paz, e da parte dele também não. Então, isso significa dizer que para onde quer que vamos, nós levaremos as nossas dores, as nossas feridas conosco. Meu Deus! Nós podemos mudar de país, nós vamos levar
as nossas dores juntos. A De cidade, espiritualidade... de bairro, pode ir até ir para o Polo Norte, até para Marte. Eu vou para Marte. Pode ir. Outra chave, a espiritualidade não cura ferida emocional. Olha só, José tinha um relacionamento com Deus muito forte. Prova disso é que a palavra de Deus diz que Deus revelava, ele tinha o dom de revelar sonhos, né? Sim, é um dom, sim. isso é um dom. E a palavra mesmo de Deus diz que em tudo que ele fazia, onde ele estava, Deus estava com ele. Então ele tinha um relacionamento, ele não era só uma religiosidade, ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. E mesmo assim, ele estava doente, emocionalmente, ele era ferido. E o que a gente tira aqui? Que hoje a gente vê muitos líderes, né, feridos emocionalmente, escondidos atrás das suas dores, deixando de ocupar, né, um chamado importante, ou então o oposto, né, pastora Shirley, que a gente comenta muito, a questão de líderes, né, feridos emocionalmente, ocupando uma posição, muitas vezes em cima de um púlpito, ferindo suas ovelhas, né, muito autoritarismo. É onde a gente tem dito muito sobre os traumas religiosos, porque as ovelhas são com tantos traumas religiosos, por conta disso mesmo. E tem essa questão do status, então se camufla, né, que está tudo bem, porém, no dia a dia você vai olhar, vai espirrar dentro do lar, né? A gente que acompanha algumas famílias, a gente sabe o quanto tem sido forte, né? E Nath, tem se prepara que a cura vai chegar. A Nath está perguntando da cura. Nath, você está no lugar certo, Nath. Você é fruto de um decreto que nasceu para dar certo. Amém. Outra coisa que não cura, né? Falamos aqui o status econômico, a honra, a prosperidade, a fama. José desfrutava de muita prosperidade, de honra, de fama, de tudo que você possa imaginar. Talvez ele chegou num cargo assim que muitos almejam, né, chegar no cargo de honra, de muito foi. Era aquela pessoa querida, idolatrada, quem sabe. Eu fico imaginando até o testemunho dele. Aquele ali chegou aqui como escravo e agora é governador? Até algumas pessoas falaram assim, uau, nos motiva, né? Porque a gente às vezes olha uma pessoa, me modela. Mas sabia a alma dele, olha só, vai pegando essa chave, meu Deus. José desfrutava de muita prosperidade, além disso ele era o homem mais poderoso do Egito, uma grande honra, e por causa disso ele deu o nome do seu segundo filho de Efraim, por causa da prosperidade, e mesmo assim ele era querido. Aí tu vai dizer, mas como, Eliana, que tu sabe? Pelos comportamentos dele, quando ele recebe, quando ele teve aquele confronto com os irmãos, quando ele avistou os irmãos, quando os irmãos chegaram até ele para ele reconheceu seus irmãos, né? Que ele que reconheceu seus irmãos, né? Os irmãos não reconheceram ele. Então, nós reconhecemos as feridas através dos comportamentos, né? Porque eu posso olhar, por exemplo, uma pessoa, ela está ali maquiada, linda, poderosa, falando muito bem próspera, e eu vou dizer, uma pessoa, né? Agora, no momento que eu conhecer ela mais profundamente, que eu vou conviver com ela, eu vou ver os comportamentos disfuncionais dela, que não é o que você diz que você é, mas você é os seus resultados em todas as áreas. Então, vamos lá. O esquecimento também não cura a ferida emocional. Não podemos confundir esquecimento com cura. Certo? Uau. Quando tentamos esquecer, ao invés de buscarmos ajuda, esse falso esquecimento pode dar sinais através de uma depressão, de um choro repentino, de uma tristeza profunda. É aquilo que nós falamos, toda a linguagem uma não falada. Compulsividade alimentar também, né? Também. Agressividade alimentar, agressividade para reagir com os afrontas, que nós vamos estar falando agora. Então, tudo isso nos mostra que precisamos admitir que temos problemas e que precisamos de ajuda. Nós precisamos começar a abrir o nosso olho, o nosso olhar para os nossos resultados. Eu costumo falar, né, eu já dei vários depoimentos, testemunhos sobre os meus comportamentos, que por muitos anos eu era ligado no automático, no ativismo, no fazer,
e eu achava que sempre eu era vítima de tudo. Sempre o culpado pelos meus fracassos ou era o chefe, eram os funcionários que não me obedeciam, ou era o meu esposo, enfim, o meu pai, enfim, eu nunca era né, sempre o culpado eram os outros, e isso é um dos sinais também, o vitimismo é um dos sinais da pessoa ferida emocionalmente. Muitas vezes pensamos estar bem com as nossas emoções quando algumas áreas vão bem. Por exemplo, as pessoas ali fora costumam julgar, digamos assim, olha para a Shirley, ela está bem, um exemplo, né? Bem no trabalho, bem financeiramente, com sucesso, então acho que essa pessoa assim, é bem sucedida, define ela por uma ou duas áreas que ela está próspera. Só que o que nos define é o nosso emocional, porque é o nosso emocional que diz os nossos resultados. Verdade. Mais de 25%, né, os estudiosos afirmam que os nossos resultados se dão por causa das nossas emoções, do nosso coeficiente emocional. Então, é muito comum nós vermos ali fora pessoas, quando eu digo ali fora, ali no mundo, né, no nosso meio, pessoas abastadas financeiramente, bem-sucedidas, mas problemáticas, cheias de questões, de problemas, de conflito consigo mesma, com seu casamento destruído, destruindo seus lares. Então, isso prova que tudo que eu falei, e José era uma prova disso. José era próspero, José era um homem honrado. Em momento algum, aqui a palavra fala do seu relacionamento com sua esposa, com seus filhos, mas estudando comportamentos, né, pastora Shirley? Eu creio assim, que lá na intimidade não tem como fugir. Ele repetia, com certeza, ele repetia também uma certa preferência entre um e outro filho, embora a palavra não diz, mas estudando comportamento, e sabendo das iniquidades que se passam de geração em geração, e que a preferência é a iniquidade. A probabilidade de uma repetição de padrão ali é muito, muito forte, né? Exato, exato. Então, tem coisas que estão subjetivas, estão entre linhas, mas quando a gente estuda comportamento, estuda família, com certeza ele não estava inteiro, porque ele era ferido. E pessoa ferida fere, com certeza, através das suas palavras, ou através, nem das suas palavras, mas das palavras não ditas que também ferem. Aquele que talvez não validava sua esposa, talvez não validasse seus filhos, enfim, porque ele era ferido. Olha só. Enquanto José não resolveu o seu passado, porque o seu coração estava cheio de mágoas, de medo, de ressentimento, estava assim com entulho, né? Imagine um rio com o fluxo normal de águas e aí caem árvores, galhos, pedras, vão entulhando ali e a água não consegue fluir naturalmente, assim é o nosso coração. Quando nós vamos entulhando com mágoas, ressentimentos, lembrança triste, com falta de perdão. E aí vai endurecendo o coração e não flui o amor, o fluxo normal da vida, ele fica obstruído. Então, esse é o... E o que aconteceu com isso? Isso tudo endureceu tanto o coração de José, que ele acabou eliminando, abortando emocionalmente a sua família e seu pai de sua vida, do seu coração. Meu Deus! Isso é muito forte, né? Esse aborto emocional que o pastor Alcione Emerick fala, ele é algo assim, que ele é um sentimento que a gente expulsa muitas vezes de forma inconsciente, às vezes de forma consciente, pessoas significativas das nossas vidas. Pessoas que são bênção na nossa vida, né? Pessoas que nos agregam, que são relevantes, né? Exato, por causa de uma mágoa, e nós levantamos então um muro de proteção, justamente, né, um muro de proteção invisível, mas ele é real, ele existe. Para quê? Para nos proteger de não sofrer mais. Só que atrás desse muro vem a nossa indiferença, vem a nossa frieza, vem o nosso distanciamento, às vezes emocional, físico, geográfico, e o corte do relacionamento. E quem é que ganha? Só tem um que ganha, que é o inimigo das nossas almas, né? Então, é algo assim, e a gente vê isso. É um dos comportamentos que vem para testificar
que Vem, José vem. continuar, que José era ferido. E quantas vezes nós abortamos emocionalmente pessoas importantes, significativas, familiares bem próximos, amigos bem próximos, criamos mecanismos de proteção para não nos proteger, para não sofrer mais e acabamos abortando emocionalmente a nossa vida, não cortando a comunicação, acreditando, Meu eu Deus, perdoei, meu mas eu não quero Deus. conviver. E, na É, verdade, ainda não, o perdão não foi liberado. não, meu Então, olha, Deus, olha forte. só, às vezes é normal, né? Normal não, é comum acontecer que a gente não quer mais ser ferido e acabamos, então, por nos distanciar das pessoas. Nos preste Verdade. atenção. Tem pessoas tóxicas que nós temos que eliminar mesmo nas nossas vidas, que só vêm para nos perturbar, nos atormentar. Mas quando se trata de familiares, nós temos que ter um olhar um olhar diferenciado, porque família é projeto de Deus, né? Então nós não Sim, podemos, nós temos que ter um olhar mais profundo, né? E, e orar, tudo aquilo que a gente não consegue racionalmente, é no por conta espírito, é através da oração, né? A gente vence, Exato, é assim que a gente vence as exato. nossas guerras. Olha só, ainda que nós não tenhamos, ou você que tenha alcançado, muitas pessoas alcançam sucesso na vida profissional, espiritual, ministerial, em todas as áreas. Mas se os traumas não forem tratados, eles permanecem em algum local da nossa mente, seja no consciente, subconsciente, às vezes lá no inconsciente, nas nossas memórias, e num momento oportuno eles vão comparecer. Deus sempre vai oportunizar um encontro com a nossa dor. Nós vamos voltar para aquele local da nossa dor para haver um confronto, para que Deus quer que nós sejamos curados. E olha com José. Lá em Gênesis, no capítulo 41, a partir do versículo 56, diz: havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Aqui já tinha se passado mais de 20 anos, José era governador, ele já tinha passado os 7 anos de vacas gordas, como, né, que ele interpretou no sonho da prosperidade, e agora veio a fome sobre sobre toda a terra. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José. Então, olha que ativismo. Por que José não delegava para outras pessoas para vender? Tudo tinha que passar por José. Talvez aqui esteja também outro sintoma que subentendido, né? O ativismo desenfreado. Tudo tinha que passar por ele, fazendo. Então, seus irmãos foram ao Egito para comprar mantimentos e aconteceu um encontro. E bastou José ver seus irmãos para que todas as dores do passado viessem à tona. E aí vocês imaginam que misto de sentimento veio naquele momento. 20 e tantos anos tinha se passado, não tinha notícia do pai, não tinha notícia. E aí ele viu todos os irmãos ali, menos a Benjamim. Ele reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram a ele, porque ele não se fez, no primeiro momento, reconhecer. Ele estava com uma maquiagem especial, eles tinham os turbantes, né, que usavam naquela época, mas num primeiro momento... Até outro nome, né, porque ele até recebeu um outro nome de faraó, né, então quer dizer, os irmãos não... Exato, então José não tinha ideia de que ia ter um encontro lá. E nunca imaginaria também que o irmão seria governador, né, também. Então, apesar de José ter reconhecido, imagine assim, procure imaginar por um cena, da Chirico a cena, gente. As lembranças que veio assim, né? A dor que veio. E ele se faz esconder dos seus irmãos. Em Gênesis 42, do 7 e 8 diz: e José, vendo aos seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles e falou-lhe asperamente. Essa fala áspera já é uma característica de alguém que é ferido. Uma pessoa que é curada, ela é mansa, ela desenvolve tudo de espírito, ela tem mansidão, ela está admirada. Então, aqui prova mais uma vez a ferida de José. E disse-lhe: de onde vindes? Quer dizer, ele interrogou. Olha a desconfiança.
Ele tinha sido traído. Então, olha a desconfiança dele. E disseram-lhe da terra de Canaã para comprar o mantimento. Aqui e ele revida, né? Diz, vocês são espias, né? Ele começa a revidar com confronto. Outra característica de alguém que é ferido, que está sempre no confronto, no contra-ataque, né? Está sempre na defesa. Na defensiva, né? Exatamente. Então aqui nós percebemos outro comportamento disfuncional, né, de José, que estava com sua alma ferida. E aí a gente vai vendo aqui no desenrolar vários outros sentimentos, assim, comportamentos, e que comprovam a alma ferida de José, e não só de José, mas dos seus irmãos. Por exemplo, o sentimento de culpa, né? Quando nós... Quando ferimos alguém no passado, e se nós não acertarmos as contas, nós não perdoarmos, não liberarmos perdão, enfim, não há um acerto de contas, nós vamos carregar esse sentimento de culpa por onde nós andar. E foi o que aconteceu com os irmãos dele. Quando houve aquele confronto, quando ele colocou os irmãos na prisão, ele ainda não tinha se feito reconhecer, né? E ele manda... Ele interroga, havia todos os irmãos estavam ali, disseram que não, que tinha o caçula. E aí ele identificou, claro, lembrou do caçula, era Benjamim. Eu creio que ele se emocionou ali. E sim, imagino. Ele não falava na língua dos irmãos, né? Na língua dos irmãos, ele falava outra língua e tinha um intérprete. E quando ele diz que ele só ia liberar eles quando vinha o irmão caçula, que era o Benjamim, que era o seu irmão de sangue, os irmãos ali despertou muito forte o sentimento de culpa. Sim. Sem saber que José estava ouvindo, que era o irmão deles. Então, veio um forte sentimento de culpa. Outra questão é não confiar nas pessoas. Então, outro sentimento de alguém com alma ferida, emocional. E José tinha todas as, digamos assim, ele passou por tantas circunstâncias que traíram ele, que ele era muito desconfiado. Eu creio que não só ali com os irmãos, mas, enfim, com seus empregados, com as pessoas à sua volta. Então, essa desconfiança generalizada, talvez tenha gente aqui que não consegue confiar nas pessoas, desconfia de tudo. É verdade. É um sentimento que não nasceu agora, mas que vem lá do passado, por tudo que você vivenciou, pelas promessas feitas e não cumpridas, pela palavra que você ouviu, por aquilo que você viu. Então, são as decepções ao longo da vida que geram depois essas desconfianças mais tarde. Então, a dificuldade em confiar nas pessoas é porque no passado você foi lesado. E José tinha sido muito lesado. E isso tudo, então, gera, né, no caso de José, quando ele viu que os irmãos disseram que viriam comprar mantimentos, ele retrucou, acusando que eram espias, e ele gerou assim, parecia que ele queria se vingar. Esse sentimento de vingança também é um comportamento de alguém ferido, né? Sim. Então, José, assim, no decorrer ali que a gente vai estudando, vai lendo no decorrer do longo dos capítulos da história de José, nós percebemos nas entrelinhas o quanto ele era ferido através dos seus comportamentos. E é através desses comportamentos que a gente começa a se identificar, trazer para a nossa vida, para a nossa realidade, né? E aí, enquanto José, ele escondeu a sua identidade, nada aconteceu. Enquanto ele não se mostrou, enquanto ele se escondia atrás daquela máscara, de governador, enfim, através daquele homem poderoso, nada aconteceu. E talvez tem gente aqui que está se escondendo atrás do sucesso, através de um título, através, enfim, né? Por medo de se abrir, medo de buscar ajuda. Só que até José não se abrir, até ele não se revelar, até ele não tirar aquela máscara de governador, nada aconteceu, ele ainda não tinha começado o processo de cura. Então, tendemos a dizer que está tudo bem, quando na verdade não está. Então, é preciso falar a verdade, é preciso olhar com carinho para a nossa vida, para os nossos comportamentos, para a nossa história, e falar a verdade, buscar ajuda. Outra característica aqui que denuncia fortemente a ferida dele era o choro desesperado dele.
É verdade. Então, bem ao tumulto dos seus pensamentos e sentimentos, a Bíblia diz que José se retirou e chorou. Né? Depois, antes dele ter se revelado, ele chorou muito. E Não aquele foi foi um um choro choro. comum, né, Liana? Você vê que a Bíblia diz que o choro foi se ouvindo em vários cantos, foi um choro da alma. Eu costumo dizer Exatamente. que é um choro É, da alma. o choro da alma, aquele choro que talvez por 20 e tantos anos ele não tinha chorado, naquele momento ele Não. externalizou. E eu creio que ali Caiu a começou. máscara, né? Ele Ali saiu lá daquele começou quarto escuro. começou a tirar aqueles entulhos, os entulhos ali começaram a sair. Então, a estratégia de Meu Deus sempre Deus. vai nos fazer voltar para aquele local de dor. E na vida de José, neste momento, foi um agir de Deus Meu que Deus. permitiu aquele encontro com os seus, permitiu ele chorar para que o coração começasse a se Sim. desenvolver. E a gente vai para o final falando, então, e como curar? Eu creio que a maioria aqui está se Nath, perguntando. cadê você aí, Nath, minha linda? Levanta a mão. Pega essa chave aí, minhas lindas. A Nath Então, está ali. as atitudes para curar a alma. Primeiro de tudo, tem duas coisas, duas atitudes que nós temos que ter para se nós queremos se curar. Primeiro é reconhecer. Reconhecer que precisamos de ajuda, que somos feridos. Nós precisamos olhar para nós, sair do vitimismo, sair do coitadismo e buscar ajuda. É reconhecer que precisamos de ajuda. Quando nós reconhecemos, nós abrimos as portas para o arrependimento e para o perdão. Até eu não reconhecer, eu não vou liberar perdão, eu não vou Não, buscar arrependimento não. e nada vai acontecer. Segunda atitude ali é confessar. Confessar os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Olha Aleluia. que chave poderosa. Vai haver um momento que nós precisamos confessar sim para Deus, né? Nós vamos falar depois aqui, e precisamos pedir perdão. Então, perdão é você com Deus. Agora, a cura é você, é Deus e mais alguém. Porque senão Deus Uau. não teria dito, confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Então, não adianta só entregar os pés da cruz, você precisa confessar, você precisa falar, seja com uma Pra terapeuta, seja fora. com uma coach cristã, seja com a pastora, seja com um líder, seja com alguém da sua confiança, você precisa falar. No momento que você começa a falar, o processo de cura começa a acontecer. Então, não há cura Aleluia. sem externalizar. Segundo passo. Olha só, então é preciso falar a verdade. Somente quando José retirou a máscara de governador e falou a língua do seu povo, começou o processo de cura. Então, é Verdade. preciso externalizar sentimento. Não tem como só lembrar o passado racionalmente sem trazer o sentimento. O sentimento tem que vir junto. Então, um passo decisivo para a cura da alma é expressar os sentimentos que foram enterrados vivos. É Em verdade, meu Gênesis Deus. 45:2 diz que José chorou tão alto que os egípcios podiam ouvir. José chorou toda a sua dor, daqueles 20 anos que ele não, mais de 20 anos que ele não chorava. Então chega um momento em que ele não aguentou mais, ele externalizou. É verdade. Aqui ele decidiu ser curado. Quando ele chorou, quando ele tirou a máscara de governador, aqui ele decide ser curado. É Todo verdade, o meu processo Deus. de restauração se dá quando decidimos abrir o nosso coração e não mais carregar os traumas do passado. Terceiro, dê nome à sua dor. José nomeou a sua dor. José disse aos seus irmãos: eu sou aquele que vocês venderam ao Egito. Qual é a tua dor? A minha dor eu era rejeitado, eu me sentia rejeitado. Qual é a tua dor? Talvez a tua dor é porque você não foi. Talvez teu pai e tua mãe disse que não queriam que você nascesse. Talvez a tua dor foi um abuso emocional, um abuso sexual lá no passado. Talvez sua dor foi se sentir abandonada. Talvez você veio, né, numa família que os pais se separaram, houve a morte, enfim. Nomeie a sua dor. É preciso compreender que os sentimentos têm um nome específico e por vezes relutamos em nomeá-los. Sem essa compreensão, não haverá cura. Quarto passo, perdoe. Sem perdão não há cura.
após falar, olha só, José, após falar a verdade, expressar seus sentimentos e dar nome à sua dor, José pôde finalmente perdoar seus irmãos. Ele é quem toma a iniciativa, não foi os irmãos que foram lá, José, pelo amor de Deus, me perdoa, não. Foi José, foi o agredido, não foi o agressor, foi o agredido, foi quem feriu, foi o ferido, foi lá e tomou atitude de perdoar. Então, talvez aqui tem gente esperando para que a pessoa venha pedir perdão, talvez o pedido de perdão possa, necessita ser, né, começar por você. Então, nesse momento, houve uma mudança drástica de sentimentos e de comportamentos de José, né? Ele abriu seu coração e permitiu que Deus agisse. E olha o que ele diz lá em Gênesis 45, no versículo 1. José estava diante dos seus defensores e mesmo assim se expressava de forma amável. Será que nós teríamos essa mesma atitude que José? Diante dos agressores, ele podia ter dito agora, depende dos meus alimentos aqui do Egito, agora eu vou deixar vocês passar fome, agora eu vou me vingar. Mas ele decidiu por perdoar. Quando ele diz, achegai-vos a mim, aqui mostra o coração quebrantado, né? O coração disponível a perdoar. E aqui eu creio que foi algo divino aconteceu, né? Ele abre o seu coração. Ali houve um destravar, né? Na verdade, ali, da totalidade, eu creio. Todo o processo de restauração da alma se dá quando decidimos abrir o nosso coração para alguém. Ele abriu para os ofensores, ele disse, achegai-vos a mim. Então, para que haja cura da alma, é preciso trilhar o caminho da cruz. Na vertical, é o relacionamento com Deus. Aleluia. Na horizontal, é no relacionamento com aquela pessoa que você vai decidir buscar ajuda. Seja ela um pastor, um líder, um coach cristão, um terapeuta, enfim. Busque ajuda. Lembre-se que é bíblico confessar os nossos pecados. Aqui está dizendo, conta do que te aconteceu a alguém, para se alguém te ouvir, te apoiar e orar por você. E aí você será curado. Aleluia. Então, aqui nesse momento, o perdão acontece, a família passa novamente a ser reconstruída. A gente começou lá no início falando de uma família disfuncional que gerou todo o problema, né? E aqui, então, começa então a reconstrução. José, e lá em Gênesis 45, 5 diz, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Olha que lindo o que ele diz para os irmãos. Eu acho tão linda essa palavra, está até grifada aqui na minha Bíblia, eu acho lindo, porque ali ele entende o propósito. Exato, ele entendeu o propósito dele, que é o local aonde o Senhor cura uma dor, ele abriu um propósito. Foi algo muito lindo, gente. Exato. Ele ressignificou tudo aquilo que aconteceu, ele está na posição de ferido, ele é de vítima, e ele passa a ser agora aqui o protagonista do seu destino. Aleluia. E assim conseguimos ver o propósito de Deus através das dores e nos traumas. Então, muitas vezes Deus faz da nossa maior dor o nosso maior ministério, como a pastora Shirley diz, né? Feridas fechadas, ministério aberto. E a única maneira de se livrar da dor, então, é enfrentando. José guardou mais de 20 anos no choro, ressentimento, né? Todas aqueles sentimentos destrutivos, a saudade. Mas, finalmente, Deus proporciona, né? Deus traz à tona isso, e pela decisão dele, pela decisão de abrir seu coração e de perdoar, ele pode ser curado e pode curar toda a família, toda a descendência. Eu creio que aqui não só José foi curado, não só os irmãos, os sobrinhos, mas as descendências, né? Porque assim Deus faz com nós. Quando nós somos curados, a nossa descendência é curada. Nós curamos os nossos descendentes. Verdade. E em Malaquias 4:6 diz, né? E converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. E aqui, então,
a gente vê o cumprimento deste versículo, né? Então, ali houve o liberado perdão, a cura, a restituição da família, né? José manda buscar o pai, manda buscar todos os sobrinhos, enfim, lá, e passam a viver e ser sustentado por ele. Então, olha que lindo, né? Deus, aqui concluímos que toda desagregação familiar é fruto de maldição que acometeu uma casa. Deus não quer converter os corações dos pais aos filhos, Deus quer converter. E assim, assim sarando as famílias, né? E aniquilando as maldições, que se chama divisão sobre as famílias. E foi o que aconteceu, então, com José. Então, amados, eu até teria mais assunto, mas em vista aqui da hora, eu disse para a Chile que eu queria ver se numa hora, já passou quase 1h30, então eu vou encerrar aqui. Eu creio que acredito que consegui contribuir, né, através do que Deus colocou no meu coração. Muitíssimo, Liana, eu creio nisso, chaves proféticas. Eu creio que não só nós identificamos, como também já temos aqui as chaves para modificar, né? Tudo começa com uma decisão. Então, decida, né? José podia ter decidido se vingar, mas ele decidiu por perdoar e deixou um legado, e hoje estamos aqui falando dele. Talvez se ele tivesse optado pela pior parte, nós não estaríamos aqui falando de uma história tão linda e que teve um final feliz e que deixou um legado. Então, pastora Shirley, eu devolvo a palavra agora para você encerrar. Amém, amadas, eu quero muito agradecer, né? Gratidão é memória do coração. Liana Linda Leoa é uma amiga que o Senhor me deu, já vai para 2 anos, Liana, olha só, né? Nós começamos a fazer, na verdade ela já estava no processo mais avançado, e aí começamos a fazer ali um curso, né, de metodologia coach cristã, depois fomos para avançados, entramos ali no coach e hoje estamos aí como supervisoras da Universidade Coach Cristã, caminhamos juntas, aprendo muito, e é alguém, amadas, que eu me modelo, né, eu tenho pedido muito ao Senhor amigos de Deus, amigas de Deus, e a Liana é uma delas, né, não é só aqui na plataforma, mas nós guerreamos as nossas guerras, muitas das vezes no oculto, né, Liane? Em oração, é amiga de oração, é uma amiga de oração, é alguém que eu sei que tem um propósito lindo, e é uma coach, uma master coach cristã, cheia da unção do Senhor e do conhecimento, né? Eu falei até com ela que eu tenho orado sobre isso, porque eu sei, amados, que há uma legitimação profética sobre a vida da Liana. Então, você, né? Eu creio que todas aqui já conhecem o trabalho da Liana, mas você que queira conhecer um pouco mais, ela disse aqui sobre de pedir ajuda, porque tem coisas, amados, de fato, que nós não conseguimos sozinhas. Eu falo por mim, né? Você já conhece um pouco a minha história, eu vi a Nath falando aqui que a gestação, né, quando a mãe dela descobriu que ela estava grávida, não quis que ela nascesse, enfim, eu também sou fruto disso e tantas outras, mas eu sei que a minha mãe tinha isso porque minha mãe foi ferida, então ela transferiu, como nós já falamos aqui sobre a questão disfuncional, mas em nós o Senhor tem nos dado a oportunidade, já liberamos perdão para a mamãe e hoje podemos estar aqui e assim também sobre a vida de cada uma de vocês, amados. Então, a chave é o perdão, mas peça ajuda. Liana Linda Leoa, para quem não sabe, também, né? Tá aí com a agenda dela aberta. Ela tem, já tem algumas coaches delas, né? Ela já tem algumas clientes que ela atende como coach individual. Então, se você quiser também, vai ali no privado, converse com ela. Com certeza ela vai ter um horário ali na agenda. Você vai ter ali algo de Deus. Invista em você, mas às vezes a gente investe em tanta coisa. A Liana falou algo aqui tão lindo, né? Não tem a ver com status, não tem a ver nem com questões de posições externas, tem a ver com algo interno. Porque um coração alegre, ele formoseia um rosto. E às vezes a gente investe em tantas coisas, nada contra, amada, a gente tem que se cuidar. Temos que nos cuidar, fazemos caminhada, tomamos aí um colágeno, fazemos exercícios físicos, né, Liana? Passamos vitamina C, passamos retinol à noite, cuidamos, mas muito mais o investimento da alma. Então, invista na sua alma, né? Invista na sua alma.
Invista. Quando você está com problema cardíaco, às vezes você procura o melhor especialista cardíaco, às vezes até paga exames. Então, é a mesma coisa, é a alma. Então, a Liana Linda Leoa, né, Master Coach cristã, especialista em emoções, em comportamento humano, é uma mulher de Deus que alinha as ferramentas do coach cristão com a palavra. Eu creio que ela vai poder te ajudar. Então, fica aqui esse meu convite para você, né? Então, ressignifique. Eu quero agradecer a Deus, né, pela sua vida. Tá aqui a Cleide também falando, foi adotada e ainda era irmã gêmea. Olha só, a irmã dela estava num canto, ela no outro, e ressignificou, né, a rejeição e tantas outras. Então, se permita. Assim como Deus foi com José. E José chegou uma hora que teve que encarar, né, mas ali colocou para fora. E hoje a gente pode ver esse testemunho tão lindo, assim seja sobre a sua vida, para que a sua família, a sua geração seja abençoada em nome de Jesus. Então vamos orar. Liana, você pode orar por nós, minha linda, e gratidão cada uma de vocês. Gratidão, Liana Linda Leoa, você sabe o quanto eu te amo, o quanto nós estamos juntos até a eternidade, em nome de Jesus. Então vamos orar. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos por este momento precioso na tua presença, Pai, por termos trazido chaves poderosas, revelação através da tua palavra. Obrigada, Jesus. Pai, da vida de José, para trazer aqui para essas amadas, para elas identificarem através dos comportamentos de José, que elas possam identificar em suas vidas os comportamentos que elas estão tendo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos, Espírito Santo de Deus, continue trabalhando na mente de cada uma que assistiu, as que irão assistir posteriormente, que o Senhor traga talvez lá do inconsciente aqueles traumas, aquelas dores, aquilo que precisa ser trazido à consciência, porque nós só notificamos e identificamos, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha amolecer o coração, talvez pessoas aqui que estão com o coração entulhado, com mágoas, com ressentimento pelas dores do passado, com dificuldade de liberar perdão. Então que o Senhor venha, Pai, assim como o Senhor fez na vida de José, que o Senhor venha fazer com cada uma, que elas venham, Pai, liberar perdão, que se elas precisam de ajuda, Pai, porque talvez não vão conseguir sozinha, Pai, que o Senhor mesmo diz na tua palavra, confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejam saradas, curadas. Então que elas busquem alguém de sua confiança, Pai, para que elas possam caminhar, para que elas possam expor as suas dores e assim serem curadas, Pai. Que a partir de hoje elas vivam um novo momento na tua presença, buscando uma maior intimidade contigo, com o Espírito Santo, para que o Senhor venha liberar, trazer a consciência aquelas dores que ainda estão lá no oculto e precisam ser trazido à luz. Tudo que está no oculto precisa ser trazido à luz, precisa ser exposto para ser curado. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos mais uma vez por cada vida que o Senhor trouxe, pelo convite da pastora Chile, por todos os que o Senhor trouxe aqui, e por o Senhor ter colocado no meu coração um tema tão significativo para ajudar e talvez impactar e identificar na vida das pessoas, Pai. Te agradecemos por este momento especial, em nome de Jesus. Obrigada. Amém. Amém, Liana. Gratidão mais uma vez, gratidão a todas vocês. Eu quero declarar uma semana profética. Tome posse. Se você puder, assista essa live novamente e não tenha vergonha de pedir ajuda. Invista em você, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Tá bom? Beijo bem grande. Shalom no coração, bom descanso. Amo vocês. Beijo, tá, Liana? Te amo, tá? Te amo muito. Amo vocês, minhas águias e leoas. Shalom, tchau, tchau. Gratidão.